Bom dia, todo mundo. Vamos acordar. Eu não acho a minha caneta roxa. Cadê minha caneta roxa? Cheia. É porque as outras estão com pouca tinta, eles não vão enxergar. Vamos lá então, gente. A gente tá vendo racionalização, tá? Deixa eu colocar a lousa mais pra cá. Então, vou colocar na tela aqui pra vocês a atividade e eu já vou começar a explicar, tá? Hoje a aula vai ser mais rápida porque tem pouco exercício e metade dos exercícios eu já expliquei pra vocês na atividade 2. É tudo a mesma coisa, tá? Então vai ser um pouco mais rápido, pode ser que acabe antes até, tá? Então, ó, atividade 3, passei lá pra vocês, certo? Aí a gente tem 5 exercícios aí. Primeiro, gente, eu vou explicar a diferença para vocês dessa racionalização aqui para a anterior que a gente fez, tá? Então, eu vou colocar aqui na lousa para vocês verem melhor. Pronto. A gente está vendo racionalização. Olha que palavrona enorme. Racionalização, tá? Existem 3 tipos que a gente tá... Existem vários tipos, na verdade, mas a gente está vendo 3 dele, tá? Então, a gente vai ver aqui, o primeiro é quando a gente tem uma raiz embaixo, só ela. Segundo é quando a gente tem um número multiplicando uma raiz. E terceiro é quando a gente tem um número somando ou subtraindo uma raiz. Essas 3 diferenças vocês têm que perceber, tá? Então, primeiro, quando eu tenho só uma raiz embaixo. Segundo, quando eu tenho um número vezes uma raiz. E terceiro, quando eu tenho um número somando ou subtraindo uma raiz. Tudo bem? Essa primeira aqui, a gente já passou ela, é a mais fácil. Você só vai pegar o número que está aqui embaixo da raiz, certo? Você vai reescrever ela aqui. Aí você vai pegar o número que está aqui no denominador e vai multiplicar por ele, dividido por ele mesmo. Tá? Todo mundo entendeu esse aqui, né? Alguém tem alguma dúvida de como fazer esse? Abre o microfone aí e me fala. Não? Não. Então, beleza. Então, todo mundo já sabe fazer esse aqui. O segundo caso que a gente tem é quando a gente tem um número multiplicando uma raiz, que também é a mesma coisa. A gente vai pegar o denominador que está só com a raiz e vai multiplicar por ele mesmo. Então, eu vou reescrever ele aqui. A gente vai pegar o número que está só na raiz, no caso, raiz de 3, e vai reescrever multiplicando por ele, dividido por ele mesmo. Por que a gente está dividindo por ele mesmo? Porque esse valor aqui tem que ser 1, para a gente não alterar o valor aqui da nossa fração. A gente vai só alterar a forma como a gente escreve, mas a gente não vai alterar o valor. Então, a gente precisa fazer essa fração aqui vezes 1, certo? E, no caso, um número dividido por ele mesmo sempre vai ser 1, tá? Então, beleza. Aí, faz a continha aqui e tem o resultado. Aí, a gente tem o terceiro caso, que é quando a gente tem uma soma ou uma subtração. Pode estar tanto um mais quanto um menos aqui no denominador. A gente tem um número mais uma raiz ou um número menos uma raiz. Nesse caso aqui, a gente não pode pegar só o raiz de 3. A gente tem que pegar ele inteiro, tem que ser o denominador inteiro. E a gente vai multiplicar por ele mesmo, porém, a gente vai inverter esse sinal. Se está mais, vai ser menos. Se está menos, vai ser mais. Então, eu vou reescrever aqui a fração. 2 mais raiz de 3. E a gente vai multiplicar pelo denominador inteiro. 2, só que aqui está mais, a gente vai colocar menos. 2 menos raiz de 3, dividido por 2 menos raiz de 3. Certo? Esses números que a gente está multiplicando de valor 1, eles têm um nome, eles chamam número conjugado. Então, aqui no primeiro exemplo, o raiz de 3 dividido por raiz de 3 é o nosso conjugado. No segundo exemplo, raiz de 3 dividido por raiz de 3 é o conjugado. E no terceiro exemplo, o 2 menos raiz de 3 dividido por 2 menos raiz de 3 é o número conjugado, certo? Entenderam essas diferenças, gente? Todo mundo entendeu? Abre o microfone. Sim. Isso, entenderam? Sim. Tem alguém que não Sim. entendeu? Que tem esses 3 tipos?
Na verdade, existem vários tipos de racionalização. Tem a racionalização quando a minha raiz não é quadrada, é raiz cúbica, por exemplo, raiz quarta, mas a gente não chegou lá ainda, a gente está vendo só esses 3 tipos, tá? Quando aparece uma raiz sozinha, quando aparece um número multiplicando uma raiz e quando aparece uma soma ou subtração de raízes no denominador, tá? A gente não vai prosseguir ainda com os outros tipos de racionalização. Tá? Então, a gente está trabalhando com esses 3 exemplos. Eu vou pegar agora a atividade de vocês e eu vou passando uma a uma e vou perguntando se vocês têm alguma dúvida, tá? Claro que aqui a conta não termina, é só o começo delas. Para você terminar aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer 1 vezes raiz de 3, que vai dar a raiz de 3. E aqui, você vai fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, você multiplica números que estão dentro da raiz, eles se conversam, então dá para multiplicar normal. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Aí aqui, você extrai a raiz do 9, né? Vai ficar raiz de 3 sobre 3, certo? Aqui, mesma coisa, você vai multiplicar 1 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 3. E agora, aqui embaixo, eu tenho um fator externo, que é o fator que está multiplicando a raiz de 3. Esse fator externo tem que multiplicar o fator externo do outro cara que está desse lado aqui. Só que esse cara aqui não tem fator externo. Quando ele não tem fator externo, você coloca um 1 imaginário ali. Tem o número 1 ali. Então, 2 vezes o 1 imaginário que está ali, 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Você faz número sozinho vezes número sozinho e raiz vezes raiz, sempre, tá? Aqui, raiz de 3. Embaixo a gente tem um 2 vezes 9. A gente extrai esse raiz de 9, que na verdade é 3, vai ficar 2 vezes 3. Resultado, raiz de 3 dividido por 2 vezes 3, 6. E nesse caso aqui, gente, a gente tem que aplicar a distributiva, tá? A gente vai colocar um parênteses aqui neles, vai colocar um parênteses e a gente vai fazer aquela distributiva que vocês chamam de chuveirinho, né? Então, ele vai multiplicar esse, depois vai multiplicar esse. Aqui embaixo, todo mundo vai multiplicar todo mundo. Esse vezes esse, depois o primeiro vezes o segundo. O segundo vezes o primeiro, depois o segundo vezes o segundo. Detalhe, tem regra de sinal aqui. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Esse exemplo eu não vou fazer aqui, porque eu vou fazer um exemplo com vocês da atividade, tá? Aí eu faço ele completo, fazendo a distributiva, tá? Vou apagar aqui minha lousa. Cadê meu apagador? Que eu não tô achando. Eu perco as coisas aqui em casa. Gente, vocês estão entendendo? Se não estiver entendendo, para a aula e me fala, tá? Não deixa passar com dúvida. Para no meio da explicação. Eu ia falar, levanta a mão, mas não levanta a mão. Abre o microfone e me fala, tá? Ô, professora, Oi, pode falar. na hora que a senhora falou quando a gente foi extrair a conta, no caso a gente vai simplificar ela, né? Isso, é quando eu falo extrair a raiz, é quando a gente tem, por exemplo, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, no lugar do raiz de 9, eu vou colocar 3. Então, por exemplo, se tiver lá um raiz quadrada de 4, aí eu vou falar para você, extrai a raiz desse número. Raiz quadrada de 4 é 2. Aí, no lugar do raiz quadrada de 4, você coloca 2. Entendeu? Ah, tá. Tá? Obrigado. Imagine. Mais alguma dúvida, gente? Pode falar. Nossa. Professora, Oi? no caso ali na primeira, em cima a raiz de 3 é 9 no caso, né? Raiz de 3 não. Raiz de 9 que é 3. Ah, tá, então foi um erro. Beleza. Raiz de 3 é só raiz de 3, não tem o que fazer com ele, porque dá número decimal. Então, você deixa Ok. como raiz de 3, tá? Eu vou pegar aqui, então... Débora, atrasada. Então, eu vou pegar aqui o exercício para vocês, que eu passei. Vou colocar aqui na tela de vocês, tá? Ó, vocês estão vendo aí minha tela, né? Então, ó, número 1, racionalize o denominador de cada uma das expressões. Gente, esse exercício a gente já fez na atividade 2, tá? Eu vou resolver com vocês a letra J, tudo bem? Vou resolver a letra J com vocês, para vocês tirarem mais dúvidas, tá? Deixa eu só colocar ela aqui. Essa é número 1.
Então, letra J, 7 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 7. Então, ó, esse exemplo aí, essa letra aí, é aquele exemplo número 2 que eu falei para vocês. A gente tem um número multiplicando uma raiz. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar só o número que está com a raiz para multiplicar, como conjugado. No caso, raiz de 7. Então, a gente vai colocar aqui na frente, raiz de 7 dividido por raiz de 7. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu por que eu peguei o raiz de 7? Eu vou pegar o denominador que está com a raiz, tá? Então, beleza. Agora eu só vou multiplicar normalmente, ó. Como que vai ficar? Aqui eu tenho um fator externo 7. Aqui eu não tenho fator externo. É como se tivesse o 1 aqui. O 1 imaginário, quando não tem nada, tá? Então, eu vou fazer 7 vezes esse 1, que vai dar 7. E agora, essa raiz vezes essa raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 7. Vai dar raiz de 21, certo? Dividido, deixa eu aceitar mais um aluno atrasado aqui. Pronto. Dividido por, agora, fator externo 2 e aqui eu não tenho fator externo. Mesma coisa, 2 vezes 1 vai dar 2. Raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar raiz de 49. Essa raiz de 49 eu consigo extrair ela, eu consigo ter o valorzinho dela, certo? Então, na outra linha, aqui a gente vai escrever 7 raiz de 21. Raiz de 21 não tem, raiz exata, né? Dividido por 2 vezes raiz de 29. Agora, a gente vai extrair essa raiz quadrada de 29, que é 7. Então, no lugar do raiz quadrada de 49, eu coloquei um 7. Lembrando que quando eu tenho um número do ladinho de uma raiz, é como se tivesse um vezes aqui no meio. Só que esse vezes não precisa aparecer sempre, tá? Mas ele tá ali, ele tá fazendo vezes. Então, 2 vezes 7 vai dar 14. Vamos continuar a conta. 7 raiz de 21 dividido por 14. Neste caso, agora, eu posso simplificar. Eu posso simplificar quem? Quem está sozinho. O número que está sozinho. Isso, 7 com 14. Eu posso simplificar o 21 junto? Eu não posso simplificar o 21 junto, porque ele está dentro da raiz. Então, eu vou simplificar apenas o 7 com o 14. E eu só posso fazer essa simplificação porque tem um vezes aqui, ó. O 7 ele está multiplicando raiz de 21. Se fosse mais aqui ou menos, eu não poderia simplificar, tá? Então, a gente vai simplificar. A gente vai dividir por 7 e dividir por 7. Resultado, 7 dividido por 7 vai dar 1. 1 raiz de 21 dividido por 14 dividido por 7 vai dar... Opa! Certo? Todo mundo entendeu até aqui? Todo mundo entendeu isso, gente? Tá, agora, esse 1 aqui, eu não preciso escrever ele. Então, eu posso escrever o meu resultado como? Como raiz de 21 dividido por 2. Olhem aí na lousa, vê se vocês não entenderam alguma parte. Essa é a número 1, letra J. Certo? Gente, esses exercícios eu tirei tudo daquela apostila de vocês, tá? A gente está continuando ela. Eu estou continuando a matéria que está na apostila de vocês, tá? Eu estou seguindo lá. Que é o livro didático que a prefeitura distribuiu, tá? Todo mundo entendeu isso, gente? Ficou raiz? Sim. Então, beleza. Sim. Aqui, eu posso fatorar o 21? O 21, será que é fatorável? Porque vocês sabem que quando termina em raiz, eu tenho que simplificar ao máximo, certo? Se a minha raiz é fatorável, por exemplo, raiz de, sei lá, de 52 é fatorável, vou fatorar. Raiz de 200 é fatorável, vou fatorar. Agora, raiz de 21, será que é fatorável? 21, eu posso começar a dividir por 2? Não, né? Porque não dá número exato. Vou começar a dividir por 3, certo? 3. Vou dividir por 3, vai dar 7. E agora, o 7 só dá para dividir por 7, né? 7.
Dá para agrupar? A raiz é quadrada. A raiz quadrada tem que agrupar de 2 em 2. Dá para agrupar de 2 em 2? Tem número igual para agrupar de 2 em 2? Não. Não. Eu ia escrever o quê? Eu ia escrever raiz de 3 vezes 7, que é a mesma coisa que raiz de 21. Ele volta a ser o que era. Quando o número volta a ser o que era depois da fatoração, significa que não dá para fatorar, tá? Só daria para fatorar se tivesse números iguais aqui, que eu conseguiria agrupar de 2 em 2, tá? Gente, é número 1, então. Vocês têm alguma dúvida? Ó, vou colocar de novo aqui para vocês. Olha o número 1 lá. É fácil o número 1, né? Vocês já... Ó, na letra A, eu vou multiplicar por raiz de 10 dividido por raiz de 10. Na letra B, eu vou multiplicar por raiz de 6 dividido por raiz de 6. Letra C, raiz de 3. Letra D, raiz de 2. Aqui na letra E, eu vou pegar só o raiz de 5. Na letra G, só o raiz de 10. E assim por diante, tá? Número 2. Professora, Oi. vai sempre ser a raiz de baixo? Isso, sempre a raiz do denominador, sempre. Por isso, Tá bom. por isso que a gente chama racionalização de denominadores. Denominador é o numerinho que está embaixo da fração, numerador é o número que está em cima. Como a gente fala que é racionalização de denominadores, sempre vai ser o número que está embaixo, tá? O número de cima ele só vai ser multiplicado pelo número conjugado, você nunca pega ele, tá? Então, ó, número 2. O que está acontecendo no número 2? Embaixo eu continuo tendo apenas uma raiz, tá vendo? Então, o fato de eu ter uma subtração ou uma soma no meu numerador não altera em nada, tá? Eu vou continuar pegando a raiz que está embaixo, tá? Letra A eu vou pegar a raiz de 3, letra B eu vou pegar a raiz de 2, letra C eu vou pegar a raiz de 5 e assim por diante, tá? Vocês querem que eu coloque na lousa alguma letra específica aí? Querem escolher a letra? Qual vocês acham? A C. A C? Tá, a C que tem mais raiz, né? Então, vamos fazer a letra C. Vou apagar aqui a lousa e vou colocar a letra C. Espera só um pouquinho que eu estou apagando aqui a lousa. Essa caneta roxa minha mancha a lousa, então eu tenho que ficar passando um removedor. Um oferecimento Kim Limp. A propaganda. Vamos lá, então. Letra C, né? Número 2, letra C. Deixa eu colocar aqui. Gente, vamos lá. A gente tem que racionalizar, então. A gente vai pegar, como tem uma raiz só embaixo, a gente vai pegar ela mesmo, tá? E vai multiplicar pelo número conjugado, que vai ser raiz de 5 dividido por raiz de 5, tá? Neste caso, como a gente tem 2 elementos aqui em cima no numerador, o que vai acontecer com esses 2 elementos? Eu vou aplicar a distributiva, que é aquele chuveirinho que vocês falam. Mas para eu aplicar a distributiva, primeiro eu tenho que pôr um parênteses ali. Porque se eu só escrever isso aqui, ó, se eu escrever raiz de 5 mais raiz de 2 vezes o raiz de 5, o que vai acontecer? Só vai multiplicar o raiz de 2. E eu não posso só multiplicar um número, eu tenho que multiplicar todos. Para isso, eu vou lá e coloco uma raiz. Uma raiz não, um parênteses, certo? Vou lá e coloco um parênteses. Embaixo vai ficar a raiz de 5 vezes raiz de 5. Não preciso colocar parênteses, né? Porque é só um elemento. Agora, a gente vai aplicar a distributiva, que é o chuveirinho, tá? Então, primeiro, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5. Vai dar raiz de 25, certo? Agora, raiz de 2 vezes raiz de 5. Tem que notar sempre, gente, o sinal dele, porque às vezes vocês vão ter que aplicar regra de sinal. No caso aqui, o raiz de 2 está positivo e o raiz de 5 também está positivo. Mais com mais, sinais iguais dá mais. Então, aqui vai ser mais, porque é mais e mais. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Gente, muito importante regra de sinal. Sinais iguais dá mais, então menos com menos também dá mais. E sinais diferentes dá menos, tá? Tem que lembrar disso, ó. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Regra de sinal, tá? Então, beleza. Agora, embaixo. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair essas raízes. Raiz quadrada de 25
vai ser 5. E raiz quadrada de 25 aqui embaixo também vai ser 5. Então, vai ficar como? Vai ficar 5 mais raiz de 10 dividido por 5. Eu posso fazer alguma coisa aí agora? Eu posso simplificar isso, será? O que vocês acham? Posso simplificar alguma coisa aqui? Será que dá para simplificar esse 5 com esse 5? Pode? Não. Não pode. Por que não pode simplificar esse 5 com esse 5? Porque tem um Porque sinal... tem o sinal de mais. Exatamente, porque tem um sinal de mais. Quando tem uma soma ou subtração aqui, eu não posso sair simplificando esse cara com esse cara aqui, muito menos com esse cara que está na raiz, né? Que é o diferentão aqui, não posso, tá? Eu só vou poder simplificar aqui quando for um vezes, tá? Ou se estiver dividindo, vezes e dividido, que pode simplificar, tá? Quando tiver uma soma, uma subtração envolvida, não posso, tá? Então, o resultado final, dá para fatorar o 10? Não, né? Se eu for fatorar o 10, vai dar 2 e 5. Não dá para agrupar. Então, acabou aí. Resultado final, 5 mais raiz de 10 dividido por 5, tá? Vocês estão entendendo, gente? Sim. O meu computador apitou aqui que ele vai desligar, porque está fora da bateria. Espera aí. Não desliga. Pronto. Agora sim. Gente, vou apagar essa então. Vou colocar para vocês aí o exercício de novo. Vocês veem se vocês têm mais alguma dúvida, tá? Daí a gente parte para 3. Posso passar para 3, gente? Tudo bem? Sim. Então tá bom. Então, ó, número 3. Vocês conseguiram fazer a 3? É básico também. O que está acontecendo aí? Eles estão todos na raiz, numa raiz só, certo? O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que separar. É uma daquelas propriedades dos radicais. Lembra que se está junto na raiz, eu posso separar cada um com a sua raiz? Então, primeiro, a gente vai ter que separar. Eu vou resolver a letra A, porque na 3 é tudo igual. Não tem nenhuma mais difícil que a outra, tá? Então, letra A da 3. E minha lousa não seca. Raiz de 3 dividido por 10. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que usar a propriedade dos radicais para separar isso aqui primeiro, para depois racionalizar. Então, o que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever cada um com a sua raiz. Pronto, escrevi cada um com a sua raiz. Agora, eu só vou racionalizar normalmente, que nem a gente sempre está fazendo. Vou multiplicar pelo conjugado aqui, que no caso é raiz de 10 dividido por raiz de 10. Raiz de 3 vezes raiz de 10 vai dar raiz de 30. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar raiz de 100. Na outra linha, raiz de 30 dividido raiz de 100 é a mesma coisa que 10. Tudo bem, gente? Eu posso estar fatorando esse raiz de 30, será? Raiz de 30? Não. Será que não? Acho que não, né? Vamos ver. 30 por 2, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Não dá para agrupar. Então, não dá para fatorar, tá? Então, resposta final, raiz de 30 sobre 10. Você vai fazer isso em todas, ó. Vou colocar aqui para você de novo. Você vai fazer a mesma coisa em todas. Você vai separar primeiro. Ó, letra B, você vai separar primeiro, depois fazer racionalização. Letra C, mesma coisa, vai separar e fazer racionalização. Tudo igual. Na número 4, gente, é a mesma coisa que a número 3. Vocês estão vendo que está tudo junto na raiz, né? Eles estão tudo juntinho, ó. Raiz quadrada de 3 dividido por 2. O que você tem que fazer primeiro? Separar e racionalizar. Só que nessa número 4, ele está falando para vocês, determina a forma decimal. O que é forma decimal? É um número com vírgula, certo? Então, neste caso, a gente não pode parar no resultado com raiz. Ele quer que você continue a conta. Ó, vou fazer a letra A para vocês verem. 4, letra A. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Deixa eu voltar a minha tela. Então, ó, na letra A, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai separar, certo? Então, vou colocar aqui embaixo, ó.
vai ficar raiz de 3 dividido por raiz de 2. A gente vai racionalizar, vai usar o denominador aqui, certo? Vamos racionalizar, raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, certo? Aí vai dar raiz de 6 dividido por, extraindo a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. A minha resposta, normalmente, seria isso aqui, certo? Seria raiz de 6 dividido por 2. Só que na número 4, ele quer que você transforme em decimal. Então, ele já dá para você o valor das raízes, quer ver? Ó, vou colocar lá. Ele fala aqui, ó, use raiz de 6, 2,449, raiz de 2, você vai usar esse Professora, número. não tô entendendo. Pera aí, já vou acabar, você vai entender, ó. Você entendeu Tá até, bom. você entendeu até onde expliquei aqui, racionalização? Não. A racionalização eu entendi. Mas eu não tô entendendo essa parte agora. Tá, mas até aqui você entendeu esse raiz de 6 dividido por 2? Esse vezes aqui que eu fiz, você Sim. entendeu? Entendi. Entendeu? Aqui o raiz de 4 você entendeu que eu extraí e virou um 2, né? Sim. Tá, aí no caso, a sua resposta final seria isso aqui, certo? Só que lá no Certo. exercício, que é o que eu ia mostrar agora, ele não quer que você deixe a resposta final desse jeito. Ele não quer essa raiz aí. Ele quer que você substitua, ó. Ele quer que no lugar do raiz de 6 você use o quê? 2,449. 449. Isso. Então, no lugar do raiz de 6, eu vou colocar 2,449. Então, ó, vou voltar aqui. Não tá a raiz de 6 dividido por 2? Em Sim. vez de eu escrever de novo raiz de 6 aqui, eu vou escrever o que agora? O 2,449, certo? E ele tá fazendo o quê? Que ele tá dividindo por 2. Então, 2. continua, dividido por 2. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer essa continha aqui. Você vai dividir 2,449 por 2. O resultado vai dar 1,224. Entendeu agora? No lugar do raiz de 6, eu coloquei o número que ele mandou. E aí eu só faço a divisão aqui e tenho o resultado. Quer ver? Ó, nas outras lá. Ó, na letra B, por exemplo. Provavelmente, na letra B, vai ficar um raiz de 10, na letra B, tá? Vai ficar na sua resposta final, um raiz de 10 dividido por 5. Aí, no lugar do raiz de 10, você não vai deixar a raiz de 10, você vai colocar o quê? Você vai colocar 3,162 e vai continuar a divisão normalmente. É só substituir, tá, gente? Na resposta final, aonde aparecer raiz de 6, você vai colocar 2,449. Aonde aparecer raiz de 2, você vai colocar 1,414. E aonde aparecer raiz de 10, 3,162. Só isso. Tudo bem, gente? Pro, Oi. em alguma das letras da 4, vai dar, tipo, dízima periódica? Não sei se é assim que fala, que é tipo assim, Sim. 1,1. Infinito, né? Pode ser É. que dê, Jaine. Qual você tá falando? Qual letra você tá falando? A D. A D vai ficar... Deixa eu ver. Vai ficar raiz de 6 dividido por 3, né? Aí vai ficar 2,449 dividido por 3. Pode ser que dê. Pode ser que dê. É que eu não fiz elas aqui ainda. Eu tenho um resultado aqui que deu 0,816, é isso? Não. Não? Então repete a divisão aí, tenta fazer de novo a divisão. Daí qualquer coisa você Tá me certo. fala depois, eu te ajudo. Tá bom. Então, Obrigada. imagine. Gente, eu vou passar para número 5 então, tá? Daí a gente já acaba a aula. A número 5 é a questão mais assim que vocês... Na verdade, é a primeira questão que vocês estão fazendo desse tipo. Que é aquele exemplo no começo da aula, o exemplo 3. Tá vendo que no denominador agora tem soma e subtração? Ó, é aquele exemplo 3, ó. Olha o meu denominador com soma e subtração. Certo? Significa que eu não posso pegar só a raiz, tá? Quando eu tenho uma soma ou subtração no meu denominador, eu não posso simplesmente pegar a raiz. Eu tenho que pegar o meu número inteiro e colocar lá, o denominador inteiro. Então, eu vou colocar aqui. Vocês querem escolher alguma da número 5 para eu explicar?
A que vocês acharem mais difícil. Aí, A B. A B ou a E? as duas. Não, vou explicar uma só. Vou explicar a letra E, que eu acho que tá com mais raiz e mais fator externo e tudo mais, tá? Daí vocês tentam fazer a B, caso vocês não consigam, eu ajudo, tá? Eu vou explicar a letra E e a partir dessa, usando como exemplo essa, vocês vão fazer as outras igualzinho, tá? É tudo parecido, só vai mudar só vão mudar os valores, tá? Então, nesse caso, a gente tem no denominador uma subtração. Eu não posso simplesmente vir aqui e usar só o raiz de 2. Eu tenho que usar ele inteiro. Então, toda vez que eu tenho um menos ou um mais entre os números aqui no denominador, eu tenho que pegar ele inteiro. Só que na hora de eu colocar ele aqui como número conjugado, eu vou inverter o sinal. Se tá menos, eu vou colocar mais. E se tá mais, eu vou colocar menos, tá? Então, no caso aqui, tá 2 menos raiz de 2. Eu vou colocar 2 mais raiz de 2. Dividido sempre por ele mesmo, porque esse valor aqui tem que ser 1, tá? Então, dividido por 2 mais raiz de 2. Até aqui vocês entenderam? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Sim. Entenderam? Entendi. Então, eu só peguei o denominador inteiro, porque ele tem uma subtração, e aí eu transformei isso em soma e coloquei aqui como conjugado. Agora, a gente tem que fazer essa super distributiva agora. Agora não vai ser um chuveirinho, vai ser um chuveirão, vai ser uma ducha aqui, tá? Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar parênteses, tá? Porque eles têm que multiplicar todos. Eu não posso simplesmente escrever isso aqui e esse 2 multiplicar esse aqui. Aí o resto não fazer nada, tá? Então, eu tenho que multiplicar todos. Para isso, eu coloco parênteses, ó. 2 menos 2 raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. E embaixo, a mesma coisa. 2 menos raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Olha que conta enorme que vai ficar. Vamos com calma agora, para vocês entenderem, tá? Então, a gente vai fazer aquele chuveirão agora. Todo mundo vai multiplicar todo mundo. Então, vamos lá. Vamos começar desse primeiro carinha aqui, ó. Esse primeiro carinha, ele precisa multiplicar esse aqui e depois ele precisa multiplicar esse aqui, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Ele vai multiplicar o 2 primeiro, tá? 2 vezes 2. Os dois são positivos? São. Então, vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar... Eu acho que eu vou escrever na linha de baixo. Vai dar 4, certo? Agora, eu vou multiplicar esse 2 aqui por esse raiz de 2 aqui. Vamos ver o sinal primeiro. O 2 aqui está positivo. E o raiz de 2 tem um sinal aqui na frente dele, que também é positivo. Positivo com positivo, sinais iguais, vai dar mais. Definiu o sinal, faço a conta. 2 vezes raiz de 2. É um número vezes uma raiz. Eu não posso juntar os dois. Então, o 2 vai ficar para fora e o raiz de 2 vai ficar no raiz de 2. Vai ficar 2 raiz de 2, certo? Beleza, agora, já usei esse primeiro. Vou usar o segundo aqui, ó. Só que esse segundo, ele está com sinal negativo na frente. Então, eu tenho que considerar o sinalzinho dele, tá? Então, beleza. Agora, eu vou pegar esse segundo e tenho que multiplicar esse primeiro, certo? Então, primeiro eu vou ver o sinal. Ele está menos e esse cara aqui está mais. Se esse está menos e esse está mais, são sinais diferentes. Sinais diferentes dá menos. Beleza, resolvi o sinal, vou fazer a conta. 2 raiz de 2 vezes 2. Eu multiplico quem está sozinho com quem está sozinho. O 2 está sozinho, esse 2 está sozinho. 4. Raiz de 2, tem alguma raiz para eu multiplicar aqui? Junto com esse 2 aqui? Não tem. Então, é só o raiz de 2. Vai ficar 4 raiz de 2. Agora, eu vou multiplicar esse aqui com esse último aqui, certo? Primeiro, vou ver o sinal. Esse aqui está negativo e esse está positivo. Sinais diferentes vai dar menos. Agora, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Esse 2 tem que ser multiplicado com quem está sozinho. Quando não tem nada, tem um número 1 imaginário. Então, é 2 vezes 1, 2.
E esse raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Até aqui, vocês entenderam? Só essa distributiva de cima? Tem alguma flechinha aqui que vocês não entenderam? E aí, gente? Não adianta falar, não adianta falar depois, não entendi nada. Eu não vou voltar aqui do começo, porque eu tô parando e perguntando se vocês entenderam. Eu não entendi a raiz de 2 Ah, vezes o 2 e mais a raiz de 2. essa flechinha aqui, entendendo né? Eu vou fazer o menos 2 raiz de 2, certo? Vezes o 2 primeiro. É isso, né? É, Tá. Aqui, ó, eu vou multiplicar fator externo com fator externo e raiz com raiz. Só que aqui, ó, tem um fator externo e aqui só tem fator externo. Não tem raiz aqui na frente dele, tem? Não tem. não. Então, menos 2 vezes o 2 vai dar menos 4. E o raiz de 2 vai continuar sendo raiz de 2, porque não tem com quem multiplicar. Ah, tá. Ou seja, é só multiplicar o 2 com 2 Isso. e a raiz. Isso, só multiplica o 2 com 2 e a raiz permanece, porque não tem com quem ela multiplicar. Diferente daqui, ó. Nesse último caso aqui, ó, eu multipliquei menos 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. O que não tem agora aqui? Agora não tem o fator externo. Então, esse menos 2 vai continuar sendo menos 2 e o raiz de 2 vezes raiz de 2 vai virar raiz de 4. Raiz multiplica raiz. Número sozinho com número sozinho, quando não tem número para multiplicar, fica ele mesmo. Entendeu? Deu para entender, Entendi. Ismael? Deu? Alguém mais não entendeu, Deu. gente? Então vamos lá, vamos para a segunda linha. Eu sei que é um pouco confuso, não é confuso, ele é meio extenso de fazer porque são várias contas, tá? Mas depois que pega o jeito, vocês vão fazer rapidinho. Aqui, gente, embaixo agora, ó, o que eu vou fazer? Mesma coisa, todo mundo vai multiplicar todo mundo. Então, esse 2 vai multiplicar esse 2, os dois são positivos, então vai ficar 4. Esse 2 vai multiplicar o raiz de 2. 2 vezes raiz de 2, não tem como multiplicar porque eles são diferentes. Agora, o menos raiz de 2 vai multiplicar o 2. Então, vai ficar menos 2 raiz de 2. E agora, o menos raiz de 2 vai multiplicar o mais raiz de 2. Vai ficar menos raiz de 4. Gente, tanto faz eu escrever 2 vezes raiz de 2 ou raiz de 2 vezes 2. Vocês percebem que tanto faz? A conta é a mesma? A ordem do fator não altera o produto? Porém, o que é mais comum? A gente escrever a primeira opção, fator externo na frente do radical, tá? Então, toda vez que vocês tiverem uma conta assim, que nem teve aqui, ó, raiz de 2 vezes 2, o que eu faço? Eu inverto, eu coloco o 2 para o lado esquerdo aqui e o raiz de 2 para o lado direito, porque é mais comum escrever assim, fica mais fácil de fazer a conta depois, tá? Então, beleza, vocês entenderam a parte de baixo? Alguém tem alguma dúvida da parte de baixo? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Que eu vou seguir aqui, então. Então, eu vou seguir, tá, gente? Agora, vamos lá. 4, ele tá sozinho. Eu não posso juntar esse 4 com ninguém, porque não tem mais nenhum número sozinho para juntar com ele. Todos estão acompanhados de raiz. Então, ele vai continuar sendo 4. Não tem o que fazer com ele. Agora, mais 2 raiz de 2, menos 4 raiz de 2. Entra naquele vídeo que eu fiz para vocês de subtração e subtração de radicais. Eu vou colocar essa conta aqui em cima, ó. 2 raiz de 2, menos 4 raiz de 2. Eu tenho índice igual? Os dois são raiz quadrada? São. O índice é igual. Aqui é índice 2, aqui é índice 2. Eu tenho radicando igual? O que é radicando? Esse número que está aqui dentro. Tá igual radicando? Tá. Eu posso subtrair, então? Posso. Então, as duas coisas que eu preciso ter para somar ou subtrair raiz é índice igual e radicando igual. Se eu tenho essas duas coisas, eu posso fazer a conta, tá? Agora, vamos pensar. 2 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Eu tenho 2 e estou devendo 4. Se eu estou devendo 4 e chego só com 2 para pagar, eu ainda fico devendo
2. Se eu fico devendo 2, eu vou ficar com um negativo 2. E o raiz de 2 agora? Eu tenho que subtrair raiz de 2? Não, o raiz de 2 permanece o mesmo. O que você soma e subtrai é apenas o fator externo, é o número que está fora. O radicando e o índice permanecem iguais, tá? É como se eu falasse assim, eu tenho 2 maçãs menos 4 maçãs. Eu tenho R$2 menos R$4. Vou ficar com menos R$2, certo? Entenderam essa conta, gente? Isso aqui, quem tá com muita dúvida, volta no vídeo lá de soma e subtração de radicais, que eu explico certinho lá e mais com calma, tá? Então, aqui, eu fiz esses dois aqui, ó. Eu fiz essa conta aqui e deu menos 2 raiz de 2. Aqui, gente, como que vai fazer aqui, ó? Esse raiz de 4 tem como extrair, não tem? Quanto que é a raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Então, nesse caso, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa da linha de cima? Não. Não? Ninguém quer? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu somei esses dois aqui. Somei não, subtraí esses dois aqui, né? Porque eles têm índice radicando igual. Aqui eu só extraí o 2, o 4 ficou 4, já era. Tá? E embaixo, a mesma coisa, ó. O que eu posso fazer? Esse 4 tá sozinho, não dá para somar e subtrair com ninguém, fica 4. Tá? Agora, eu tenho mais 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Eles não são iguais? Não é 2 raiz de 2? Eles são iguais. Se eu tenho mais 2 de alguma coisa, menos 2 dessa mesma coisa, vai sobrar o quê? Vai dar o quê? Vai dar 0, certo? Então, esse cara com esse cara, o que vai acontecer? Anula. Eles se anulam, tá? Então, vai anular aqui, ó. Esse mais 2 com menos 2. Quanto que é mais 2 menos 2? 0. Então, essa parte aqui, ó, vai cair fora, tá? O que vai sobrar? Vai sobrar o 4 menos raiz de 2. Raiz de 2 não, raiz de 4. E a gente sabe que o raiz de 4 vale 2. Então, vai sobrar 4 menos 2. Tudo bem, gente? Tá aqui? Sim. Tá, agora eu não tenho mais lousa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó. Será que vai ficar confuso? Ó, eu vou seguir aqui pra cima, tá? Ó. Pra não precisar apagar aqui, tá? Então, beleza, a gente vai pegar essa parte aqui agora, eu vou até circular. A gente tá nessa parte aqui, ó. A gente tá nessa parte e eu vou resolver essa parte aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Esse 4, ele tá sozinho. Tem algum outro número sozinho aqui? Tem, né? Esse outro 4. Quanto que é 4 menos 4? É 0, certo? Então, esse 4 com esse 4 cai fora, vai dar 0. Não preciso nem escrever ele. O que vai sobrar? Vai sobrar o menos 2 raiz de 2. Então, em cima sobrou menos 2 raiz de 2. Embaixo, 4 menos 2 vai dar 2. Posso simplificar? Posso, né? Porque esse 2 ele está multiplicando essa raiz aqui. Então, eu posso simplificar esse cara aqui com esse. O raiz de 2 eu não posso mexer, porque ele está dentro da raiz, ele é diferente, tá? Então, beleza, vou simplificar agora por 2. Vou simplificar por 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Regra de sinal, menos com mais dá menos, sinais diferentes dá menos. Menos 1 raiz de 2 dividido por 2 dividido por 2 dá 1, certo? Preciso escrever esse 1? Não. Gente, vocês estão me acompanhando? Sim. Não preciso nem desse 1 em cima, nem desse 1 embaixo. Só que a hora que eu for tirar esse 1 de cima, eu posso esquecer desse sinal aqui? O sinal não pode sair, gente. Eu posso tirar o 1, mas o sinal eu não posso tirar. Então, a minha resposta final aqui vai ser menos raiz de 2. Então, essa é a nossa resposta final. Entenderam, gente? Tem bastante conta na 5, né?
Todo mundo entendeu? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês conseguem fazer as outras agora a partir dessa, né? Creio que sim. Gente, lembrem-se de aplicar a regra de sinal. Anota aí no caderno, ó. Sinais iguais vai dar mais, tá? Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Sinais diferentes dá menos, mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Regra de sinal é importante. Nessa hora de fazer distributiva, olha o sinal primeiro, marca lá o sinal, depois faz a conta com o número. Lembre-se sempre que quando eu for multiplicar a raiz, eu multiplico normalmente. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Mas quando eu for somar, eu não posso somar a raiz de 3 com raiz de 2. Porque o radicando e o índice tem que ser igual. Tá? Vocês estão confundindo isso. Tudo bem? E aí a gente tem, nesse exercício aí, nessa atividade que eu passei, a gente tem os 3 jeitos, os 3 exemplos que eu passei no começo da aula. O que tem só a raizinha, que você vai multiplicar com o conjugado só dela. O que tem a multiplicação e a raiz, que também é só a raiz. E esse aqui, esse exemplo aqui. Cuidado, que eu tô vendo exercício, tem gente já fazendo e me entregando, que pega, que nem esse exemplo aqui, a letra E da 5. Tá pegando só esse raiz de 2 e multiplicando aqui, ó. Não pode, tem que pegar. Quando tem menos ou mais aqui embaixo, subtração ou soma embaixo, você tem que pegar tudo para colocar, tá? Tem gente também pegando, por exemplo, o número de cima para colocar no conjugado. O número conjugado, que é esse cara aqui, nunca vai ser usando o número de cima. Esquece o número de cima. O número de cima só tá ali para ser multiplicado pelo cara que você colocar aqui. O cara que você colocar aqui tem que ser o número de baixo, tá? Tem gente pegando o numerador para colocar aqui. Tudo bem? Nenhuma dúvida, então, gente? Não, dúvida. Olha que beleza. Nenhuma dúvida. Eu vou fazer chamada, então. Oi, Não. Aí eu fiquei com a dúvida ainda. fale. Tipo, se no numerador a gente tivesse, por exemplo, 2 raiz quadrada de 5, aí a gente tivesse mais um número, e embaixo a gente também tivesse a raiz quadrada de 5. Ah, Eu poderia... O que eu poderia fazer? Porque você tem 2 raízes iguais, no caso um em cima e um embaixo. Simplifica, soma, o que faz? peraí, fala de novo que eu vou anotar aqui. Em cima teria o quê? Como resultado quase que final. Sim. 2 raiz quadrada de 5 Ah, menos em cima mesmo. 2 em cima. Menos 2 raiz quadrada de 3. Sim. E embaixo, Aí no denominador, raiz quadrada de 5. não tem o que fazer. Acabou aí? Acaba aí? Acaba aqui. Porque, ó, aqui você tem um radicando diferente em cima. Você só pode somar e subtrair quando o índice for igual e o radicando também. O índice aqui é igual, porque é 2. 2 e 2. Quando não tem nada é 2. Mas o nosso radicando aqui é diferente, ó. É 5 e 3. Então não tem o que fazer. Acaba aqui. Não pode simplificar, porque aqui tem um menos, né? Continha de menos aqui. Você não pode simplificar. Acaba aqui. Fica isso mesmo. Aí por que não pode, tipo assim, por que não relaciona a raiz quadrada de 5 que tá no numerador e a do denominador? Porque aqui você tem uma subtração. Se fosse um vezes aqui, aí você poderia. Quando é sim. vezes aqui em cima, você pode simplificar. Quando é mais e menos aqui, você não pode. Por exemplo, ó, Entendi. 2 mais 3 dividido por 2, certo? Se eu quisesse, Certo. vamos supor que eu pudesse simplificar esse 2 com esse 2. Aí eu vou lá e simplifico. Vai ficar 1 mais 3 dividido por 1. Vai dar 4, 4. certo? Agora faz essa conta Certo. aqui para ver se dá 4. Quanto que é 3 mais 2? 5. Quanto que é 5 dividido por 2? 2,5. 2,5. Deu 4? Não. Deu. Por isso que eu não posso fazer a simplificação quando eu tenho um mais ou menos. Agora pega essa mesma conta com vezes para você ver, ó. 2 vezes 3 dividido por 2, certo? Agora com vezes. Se eu pegar e fizer a simplificação primeiro, ó, vou simplificar esse 2 com esse 2.
Vai ficar 1 vezes 3 dividido por 1, que vai dar 3. 3 vezes 1, 3, beleza. Agora faz a conta normal. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Não ficou igual? Entendeu? Por que você não pode fazer? Entendi. Quando é soma e Entendi. subtração, você não pode simplificar, porque dá diferente, ó. Agora, quando é vezes, dá na mesma. Multiplicar, dividir depois, dá na mesma. Entendi. Ficou claro agora pra vocês, gente? Por que não pode simplificar quando é assim? Ficou. Então, beleza. Então, beleza. Casa pro. Imagine. Mais alguma dúvida, gente? Tem algum resultado na atividade de vocês que vocês vão chegar nisso. Nesse caso, eu posso estar simplificando tudo por 2 aqui. Eu só não poderia simplificar, por exemplo, se você chegasse a um resultado assim, ó. Se aqui fosse 3. Eu não posso somar nem subtrair esses 2 radicandos porque eles são diferentes, tá vendo? Aqui é 5, aqui é 3. Não posso fazer soma, nem subtração de radicais. O índice e o radicando tem que ser igual. E eu também não posso simplificar esse 2 com esse 2. Como a gente tem uma continha de menos aqui, poderia ser mais também, tanto faz. Eu não posso, quando tem subtração e soma, eu não posso simplificar, por exemplo, esse 2 só com esse 2. Eu posso simplificar quando eu consigo simplificar todos. Então, no caso, a resposta que vocês vão chegar é isso. Neste caso, eu posso estar simplificando esses 2, certo? Porque são todos os elementos, tá? Tirando o fato de que esse 5 e esse 3 está dentro da raiz, eu não vou mexer neles, óbvio. Então, aqui vai ficar dividido por 2 e por 2. A gente sabe que 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai ficar 1 raiz de 5 menos 1 raiz de 3 dividido por 1. A gente não precisa escrever, né, esses números, uns. Então, a resposta final vai ficar raiz de 5 menos raiz de 3. Essa é a sua resposta final. Sim. Gente, eu não tô... Ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não tô tirando nota de quem não pode estar aqui, tá? Não vou tirar, não vou prejudicar o aluno, porque às vezes a internet é ruim, cai, ou não tem computador, não tem celular. Eu não tô tirando nota. Só que quem tá conseguindo vir perguntar, eu tô vendo que tá participando, tá? Então, assim, eu tô vendo que vocês estão aprendendo. E o importante aqui, o que é? Vocês não perderem a matéria desse ano, tá? Porque vocês vão usar isso aqui depois, vocês vão usar para um vestibular, vocês vão usar no ensino médio. Se não aprender agora, vocês vão aprender quando? Tá? Por isso que eu falo que quem puder tá aqui, eu tô anotando, tô dando presença aqui, mas eu não vou por falta para quem não vier, tá? Quem não tiver mais dúvida, tá liberado. Bom final de semana. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigada, professora. Tchau. Tchau.